Nós começamos então ao estudo da Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago foi escrita pelo irmão do Senhor Jesus Cristo, que creu e se tornou pastor da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, então, em Atos, capítulo 8, verso 1, foi perseguida, extremamente perseguida, porque muitos estavam crendo, muitos judeus crendo no nome do Senhor Jesus para a salvação. Inclusive sacerdotes estavam crendo. Os sacerdotes daquele período, do primeiro século depois de Cristo, eles não eram os idênticos aos sacerdotes do Antigo Testamento. Muita coisa mudou. Eles eram profissionais da fé. Eram quase que um cargo político. E eles não estavam ali pensando em adorar a Deus, mas sim pelo status. Alguns daqueles sumos sacerdotes tinham verdadeiros palácios, até proporcionados, financiados pelos romanos. E eles mantinham a estabilidade da província da Judéia, que era uma província muito belicosa, porque os judeus sempre tiveram sangue quente, controlando a situação e, obviamente, sendo subservientes ao Império Romano, que dominava naquela época. Roma, naquele período, dominava a partir das províncias. E o objetivo dos romanos era obter ali o imposto, obediência às suas leis e jovens para os seus exércitos. Feito isso, os romanos até davam uma certa liberdade de culto para os mais variados povos que eram dominados por ele. Vimos então, nesta epístola, que Tiago escreve à igreja de Roma, à igreja de Jerusalém, que fugiu por causa da perseguição dos romanos ali, do Império Romano. E essa perseguição fez com que muitos judeus fugissem e não tivessem tempo de levar nada. Muitas vezes não levou muita roupa, ou não levou as necessidades de alimento, e fugiu nas pressas e depois passaram muitas dificuldades. Essa epístola, ela foi escrita para exortar aqueles irmãos a ter uma fé atuante. Um versículo-chave é Tiago, capítulo 2. Um versículo-chave nesta epístola é Tiago, capítulo 2, verso 17. Vamos ler o verso 14 e depois o verso 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a fé genuína no Senhor Jesus, que traz salvação, ela produz efeitos. Ela produz transformação de vida. Uma transformação sobrenatural que vem do poder de Deus. Não tem como uma pessoa maquiar, manipular as suas obras. Ela não vai aguentar viver no sistema dos crentes. Uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não vai conseguir. Ela não vai gostar dessa vida. Não vai. Porque só gosta quem realmente foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo e creu. E gosta de viver na vida que Jesus oferece. Uma vida abundante. Entende esta vida, produz obras, produz frutos. Então, Tiago está escrevendo aqui, nesta epístola, este é um dos principais objetivos de Tiago aqui, porque aqueles irmãos não estavam ajudando uns aos outros, que estavam passando necessidade. O irmão pedia ajuda, aí o outro dizia, rapaz, eu já tenho tão pouco, eu vou fazer o seguinte, irmão, Deus abençoe, vou orar por ti. Pronto. E não dava nenhuma roupa, e não dava nenhum alimento, e mandava o irmão embora. E ele dizia, shalom, vá em paz, Deus abençoe. Aí Tiago escreve, Tiago soube disso, pastor lá em Jerusalém, e aqui os receptores desta epístola certamente eram judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, mas espalhados por mas várias províncias do Império Romano, e então Tiago escreve dizendo, irmãos, o que adianta você dizer que tem fé em Jesus se as suas obras não aparecem, se elas não condizem? Mas antes de chegar nesse ponto, nós começamos pelo capítulo 1,
lendo os versículos de 1 a 4. Tiago 1, do 1 ao 4, e diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós começamos a investigar esses 4 versículos domingo passado. E a ideia principal é que as nossas provações fazem parte do treinamento. O treinamento que Deus tem para nós. Tiago começou com esta explicação porque ele estava falando de judeus. Vocês lembram da história do Êxodo? O povo judeu no deserto viu as 10 pragas antes de chegar no deserto. Viu o mar vermelho se abrindo. Viu o exército egípcio afogado. Milagres incríveis. O que é que tinha na frente durante o dia que guiava o povo de Deus lá no deserto, depois do mar vermelho? Os irmãos lembram? Coluna de nuvem. E o que é que tinha de noite para eles não ficarem no escuro? Uma coluna de fogo. Mas quando tiveram sede, reclamaram. Quando tiveram fome, reclamaram. O Senhor sabe como era o povo judeu. E o Senhor sabe como é a igreja hoje. Mesmo vendo o poder de Deus, parece que a nossa memória é muito curta. É muito fraquinha. A pessoa vê o mar vermelho se abrindo, vê o exército do povo mais poderoso da terra naquela época, século XV a.C., os egípcios, viu uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e duvida de que Deus vai suprir a água, e duvida de que Deus vai dar o alimento. Aqui, judeus, descendentes de Israel, crentes no Senhor Jesus Cristo, estavam duvidando de que Deus ia suprir as necessidades deles. E eram necessidades básicas, porque eles fugiram da perseguição. Lembrando, se você fosse judeu, no século I, o Império Romano não lhe perseguia. Mas se você fosse cristão, o Império Romano lhe perseguia. Isso foi até o século II, III, tamanha perseguição. Então a tentação era grande de não mais querer ser cristão e voltar para o judaísmo, porque não teria problema, não seria perseguido, minha vida voltaria a ser tranquila, eu não precisaria ter fugido de Jerusalém. A Epístola aos Hebreus trata desta fraqueza na fé, que estes mesmos estavam passando. Mas estamos estudando a Epístola de Tiago aos cristãos judeus aqui que fugiram com a perseguição. As provações fazem parte do nosso treinamento. Quando você se sentir provado ou tentado, ou passar por sofrimentos, ore ao Senhor e veja-os como bênção de Deus. Porque não existe o destino, nem existe o acaso. Existe um Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que determina todas as coisas, que criou tudo e controla tudo e que faz parte e entra na nossa realidade e que se revelou única e exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo e pela Bíblia Sagrada. Isso é ser cristão. Todo cristão tem que crer nisso, porque é fundamental, é a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, quando vem uma provação e dificuldade, não foi o acaso, não foi o destino, não foi uma má sorte, não foi um negócio que colocaram em cima de você que você está sofrendo, não foi. Foi Deus. E nós vimos isso em Abacuque. Viver pela fé é viver firme no Senhor, apesar das dificuldades, dos problemas e das perseguições. Então, a partir desta ideia, nós começamos a ver, domingo passado, 3 formas de encarar as provações na vida cristã. 3 formas. Essa pregação, essa mensagem, e a primeira forma, nós observamos que as provações, elas são um motivo de extrema alegria. Já pensou? As provações como motivo de extrema alegria. Versículo 2, tende por motivo de
toda alegria ao passar por várias provações. Esse versículo aqui, a teologia da prosperidade nem lê no culto das igrejas da prosperidade. Eles nem mencionam. Como é que eu vou ficar feliz ao passar por provação? Eu só entendo esta verdade quando eu percebo que tal provação ou dificuldade vem de Deus. Para quê? Para o meu bem. Lembra? Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso veio para o meu bem. Como? Eu não sei, eu não entendo, e Deus não tem a obrigação de me explicar tudo. Por sinal, Ele não explica de propósito. O Senhor deixa lacunas no nosso entendimento das coisas para nós confiarmos nele. Como Ele fez com Abraão, quando Deus mandou Abraão ir lá sacrificar Isaac, não foi? Deus não explicou nada. Era um negócio muito estranho. Deus nunca exigiu sacrifício humano e manda sacrificar Isaac. Como é que pode um negócio desse? Também Deus não explicou lá para Noé, quando ele decidiu destruir o mundo pelo dilúvio. Simplesmente Deus disse, olha, o pecado chegou a um nível tal de destruir a humanidade. Vou deixar só uma família, acabou-se. Porque o Senhor é assim. Ele é que tem os projetos, os planos, executa, coloca em prática, e nós só vamos obedecendo os seus desígnios. Lembrem, os vários versículos que nós lemos no final ali dos estudos em Abacuque, pode o vaso questionar o oleiro, por que me fizeste assim? Por que não botaste uma asa aqui em mim? Né, o vaso, asa para segurar, por que não tem? Então, não pode. Então, temos que ter esta confiança no Senhor soberano sobre as nossas vidas. Então, primeiro que a asseveração é de que as provações são motivo de alegria para os cristãos, para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as provações, e nós observamos isso nesta segunda asseveração, geram perseverança. Vivemos num período onde poucos perseveram. Vivemos num período em que as pessoas são guiadas pela emoção. Se eu me sinto bem, eu fico. Se eu não me sinto bem, eu saio. Essa é a motivação de muitas pessoas estarem em certas igrejas. Então, muitas igrejas formatam seus cultos pensando na emoção. Vamos proporcionar um momento em que aquela pessoa se sinta bem. Como é que a pessoa se sente bem depois de uma pregação, de um estudo bíblico sobre o pecado? Me explique, como é que uma pessoa se sente bem? Não se sente bem. Não é verdade? Como é que eu vou me sentir bem ouvindo dos meus próprios pecados? Eu vou me sentir mal. Isso vai contra a lógica humanista moderna. Isso vai contra os fundamentos da nossa sociedade moderna, onde o homem é a medida das coisas, onde tudo é feito para o homem, para que o homem se sinta feliz e realizado. A nossa ótica como crentes no Senhor Jesus é inversa. Nós fazemos tudo para que o Senhor nosso Deus se alegre. E como é que eu sei que Ele está feliz? Leia a Bíblia. Deus diz na Bíblia do que é que Ele gosta. Ele gosta de um homem que tem um coração quebrantado e contrito. É disso que Deus gosta. Deus gosta da santidade, da pureza. Deus gosta de pessoas que odeiam o seu próprio pecado. É disso que Deus gosta. Deus gosta de pessoas que amam a sua palavra. É isso que Deus gosta. Deus quer pessoas que estejam amando o seu inimigo e o seu próximo, não pelo bem do próximo em si, mas porque Deus mandou. E depois, pelo bem do próximo, certamente. Entende? É isso que Deus gosta. Então, isso deve guiar as nossas vidas dia após dia. As provações geram perseverança. Olha o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação é confirmada quando? Quando eu passo pelo teste e venço. Fui provado, caí. O que é que eu faço? Senhor, me perdoa, confesso o pecado a Jesus, na minha intimidade com Jesus, peço perdão, me levanto, continuo minha caminhada cristã. Assim é a vida cristã.
Peço perdão, me levanto e continuo. Aí você testado de novo. Aí dessa vez Deus me deu condição e eu perseverei, venci. Aí eu vou amadurecendo. Crentes que sempre caem no pecado, como perseveram? Não é verdade? Ah, mas eu não consigo. Irmãos, nenhum de nós consegue. Não, é porque você é o pastor, né? É mais forte ali, aí consegue as coisas. Não. Todos somos feitos da mesma matéria, corrompida pelo pecado. A diferença é que tem uns que querem e tem outros que não querem. Você quer perseverar, vencer seu pecado? É uma luta só você e você mesmo. Satanás tem o papel dele, vai tentar nos derrubar. Mas a maior luta é entre você e você mesmo. E o seu próprio pecado. Primeiro é saber onde eu peco. Os outros são os outros, deixa os outros. Onde eu peco? Aí quando eu venço a tentação, a provação, aí eu tenho a minha fé confirmada. O que é uma fé confirmada? É que realmente eu entendo o que eu tenho que fazer na minha vida, sou crente no Senhor Jesus Cristo, percebi que posso vencer determinados pecados, não porque eu sou bom nem forte, mas pelo poder de Deus. E então, isso gera perseverança, perseverança na luta contra o pecado, numa vida de santidade, uma vida que não combina com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos. E então, partimos agora, que é o tópico novo, hoje à noite, é que as provações, elas resultam na maturidade. As provações são motivo de alegria. As provações geram perseverança, por isso que eu me alegro. E eu me alegro também porque estas provações geram maturidade. A Bíblia fala de crentes infantis, de crentes imaturos. Mas olha o verso 4, Tiago 1,4, diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Paulo nos fala de crentes imaturos, 1 Coríntios capítulo 3. Abra em 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 3, versículo 1. Existem crentes imaturos. E Paulo diz: eu, porém, irmãos. Ele está escrevendo para crentes, né? Irmãos, não é verdade? 1 Coríntios 3, versículo 1. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando ele diz que aqueles crentes são carnais e os opõe aos espirituais, ele está falando de duas categorias de crentes, o maduro e o infantil. O crente infantil, ele não pode e não vai compreender certas questões da Escritura, não porque ele é limitado cognitivamente, não é isso. É porque ele é limitado espiritualmente, porque ele não quis, ele não quer aprender, ele não quer. Ele quer ficar naquele momento ali, naquele ponto, naquele estágio. São aqueles crentes, por exemplo, pastor, não consigo perdoar. Como é que um crente no Senhor Jesus pode dizer que não consegue perdoar? Aí se ele disser isso, eu vou dizer, então, irmão, você tem que se converter de novo, porque você não é crente no Senhor Jesus Cristo. Porque crente que não perdoa não é crente. Mas eu não consigo amar aquela pessoa que me persegue. Então, vamos pregar o evangelho aqui. Falar aqui do Senhor Jesus para você. Se arrependa do seu pecado e crê. Mas, pastor, eu já sou crente há sei quantos anos. Você não ama o seu inimigo, aquele que te persegue? Como você pode ser crente no Senhor Jesus Cristo? Não é verdade? Então, as provações resultam em maturidade. Por isso que somos provados, moldados, lapidados, para aprendermos a ter uma vida cristã madura, porque existem os crentes imaturos. Mais uma vez, a epístola escrita aos Hebreus trata de crentes quase que pendendo para abandonar a fé.
por problemas vários ali, que agora não dá tempo de falar. Então, Tiago está querendo ensinar aqueles irmãos. Irmãos, vocês estão passando por problema, falta de roupa, falta de comida, falta de moradia, porque foram perseguidos pelo Império Romano por causa do nome de Jesus. Irmãos, olha o conselho do pastor Tiago. Fiquem felizes, porque vocês vão aprender a perseverar e vocês terão maturidade. E vocês terão maturidade. É a mesma ideia para nós. Nós não estamos sendo perseguidos. Não estamos perdendo, a nossa moradia, nem estamos sem comida nem alimento. Mas todos aqui passam por problemas e dificuldades. E tais problemas e dificuldades são parte do nosso treinamento. Para sermos alegres no meio das dificuldades, perseverantes e maduros. O apóstolo Paulo investiu boa parte do ministério dele para que as igrejas da época fossem maduras. Olha, 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 9. 2 aos Coríntios 13, 9. Estamos vendo que essa busca por maturidade na vida cristã, ela não é somente um propósito de Tiago, mas também de outras igrejas e de outros autores do Novo Testamento. 2 Coríntios 13, verso 9 diz: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoar-se para se tornar maduro na fé. Muitos momentos na Escritura, as palavras traduzidas por perfeito não se referem a uma pessoa sem pecado, mas se refere a alguém maduro. E o que é um crente maduro? É um crente que sempre está crescendo. Isso é maturidade na vida cristã. É um crente que sempre está aprendendo. É um crente que sempre lê sua Bíblia e percebe o que ele tem que aprender, como ele tem que crescer, como ele tem que chegar mais perto do Senhor. Este é um crente maduro. O crente maduro não é aquele que diz, cheguei aqui, não tem mais nada o que eu aprender. O maior problema dos pastores, quando chegam numa idade mais avançada, é achar que não tem mais nada o que aprender. Eu já estou me preparando, se eu não morrer antes, eu tenho, porque você tem que se preparar. Porque vai chegar o momento que você vai achar não tenho mais nada que aprender. Afinal de contas, passei a vida estudando a Bíblia, o que é que eu vou precisar aprender? Mas se um dia eu deixar esse pensamento entrar na minha cabeça, estou perdido. Aí eu vou terminar a minha vida arruinado. Porque eu não entendi o que é, ou pelo menos não vivi a maturidade cristã que o Senhor requer de nós. Esforço de Paulo para que todos fossem aperfeiçoados. Jesus, no Sermão da Montanha, ele queria que os crentes fossem perfeitos. Olha lá Mateus capítulo 5, verso 48. O ensino que vem já desde o Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, 48. E é muito claro esse versículo. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eita, esse é pesado, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É Jesus pregando. Ser perfeito aqui, a ideia é que você seja maduro, completo em tudo que é necessário para você ser completo, para ter uma vida de santidade que agrade a Deus. Como Deus é. Óbvio que a gente não vai conseguir viver sem pecados aqui, mas o objetivo é imitarmos ao Senhor. Esse não é o único versículo que fala que nós devemos imitar a Deus, mas ele mostra que devemos viver em maturidade. E buscar essa maturidade. Ainda, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Esse texto de 2 Timóteo 3, 14, é um texto onde Paulo ensina o jovem pastor Timóteo de que ele tem que amadurecer, de que ele tem que se aperfeiçoar,
para que ele exerça bem o seu ministério. E certamente isso serve para todos nós. Olha 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Completo. Perfeito aqui significa o homem de Deus, ele tem que ser completo. Está falando de Timóteo, especificamente, um jovem pastor, mas também para todos os crentes, visto que o pastor é o padrão para os fiéis. E a ideia aqui é que ele tem que ser completo, maduro na sua fé e perfeitamente habilitado para o exercício da boa obra. Em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados para as boas obras. As boas obras têm o seu lugar na nossa vida, certamente. Nós não podemos dizer assim, fui justificado pela fé. Eu já ouvi isso várias vezes. Fui justificado pela fé, sou um eleito de Deus. Então agora eu posso viver à vontade, pecando, porque já estou salvo. Aí você responde para essa pessoa assim, quem fala isso nunca creu em Jesus. Quem diz isso não creu em Jesus. Porque como pode eu ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo e agora vou viver em pecado? Isso é um contrassenso com relação à Escritura e à Bíblia. Quem creu no Senhor Jesus, foi redimido pelo sangue de Cristo, entendeu a redenção, o sacrifício de Jesus na cruz, sua morte e ressurreição, essa pessoa não vive mais para Ele. Ela quer viver para Jesus. Porque esse é o propósito. Esse é o nosso chamado. E a vida não é mais minha, é do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é feito voluntariamente por cada um que crê no nome do Senhor Jesus. Isso não é imposto nem por uma igreja, nem por um pastor, nem por ninguém. Mas é o chamado do Senhor para nós. Sobrenatural. Quem lhe chamou para ser crente foi Deus. Nem fui eu, nem foi uma igreja. Foi Deus que lhe chamou. E colocou no seu coração uma inquietação tal que se você não cresce, você não ficaria em paz. Não é verdade? E os seus pecados pesavam 1 tonelada. Até o dia que você confessou o seu pecado. Se arrependeu, clamou para Jesus lhe salvar, e aquele peso caiu das suas costas, como é dito lá no Peregrino, do John Bunyan. E aí você pôde ter paz, porque o Salvador lhe recebeu. Toda a Escritura é inspirada por Deus. As boas obras e o aperfeiçoamento para o exercício das boas obras vem de onde? Do entendimento da Escritura. Consequentemente, crente que não lê Bíblia e não conhece de Bíblia, como vai viver as boas obras? Não é verdade? Como vai ter fruto de salvação? Como? Não tem como. Como vai se aperfeiçoar? Como vai amadurecer se não conhece a revelação de Deus? Não dá. Deus estabeleceu um método. Você foi chamado por Deus, salvo da condenação do inferno, sem merecimento algum, assim como eu, e Deus deu para você a revelação dele, a palavra está aqui. Agora, leia, estude, se capacite e se prepare para a missão. A nossa peregrinação é tratado às vezes até como uma espécie de missão militar. É a missão dos crentes no Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Óbvio que não trata de uma missão militar, mas é uma figura, uma metáfora para explicar o nosso objetivo. A glória de Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Senhor. Então, temos que nos aperfeiçoar. Pastores, todos têm que se aperfeiçoar, como aqui Timóteo estava sendo instruído por Paulo. E essa instrução vem da Escritura, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, mostrando como é esse tipo de
aperfeiçoamento. Efésios 4, verso 12 ao 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja que no verso 12 fala do aperfeiçoamento. Nos versos anteriores diz que na igreja existem dons, pastores, mestres, evangelistas e vários outros dons. E estes dons visam aperfeiçoar os santos. Então, quando nós chegamos aqui hoje à noite, certamente foi para adorar o Senhor, mas também foi para nos aperfeiçoarmos no nosso serviço a Deus. Foi para nos capacitarmos e nos prepararmos para servir melhor ao Senhor Jesus Cristo, desempenho do seu serviço. Já está pressuposto aqui que todo crente serve ao Senhor de alguma forma. Você tem que ir na sua mente, eu sirvo ao Senhor. Como eu sirvo ao Senhor? E já que eu sirvo, como é este meu serviço? Como eu desempenho este serviço? Aí você diz, pastor, não tenho nenhum ministério na igreja. Mas, irmãos, não é só os ministérios da igreja que são serviço a Deus. Talvez um dos mais importantes serviços que a igreja tem que realizar é a pregação semanal do Evangelho. Cada um de nós, pregando o Evangelho, onde nós estamos. Talvez você seja um jovem que está lá na universidade, só tem você de crente na sua sala. E você fica meio acuado. Você fica meio triste. Só tem você ali. É isso mesmo. Você não entendeu? Você é a luz que Deus colocou ali. Que conhece a genuína mensagem da palavra. Em vez de você se sentir acuado, meio triste, isolado, você tem que ver a oportunidade de brilhar no meio daqueles que vivem nas trevas. E eu sempre digo isso, eu já dei vários exemplos, é muito simples. No intervalo, você pega a sua Bíblia, lá da universidade, tem um intervalozinho, você pega a sua Bíblia, você só abre. Você não vai conseguir ler o primeiro versículo. Não vai. Ou chega um ateu, ou chega um agnóstico, ou chega alguém que quer só debater por debater, e você começa a falar da Bíblia. É muito simples. Tem que ter cuidado para não enveredar por discussões sem fim e sem fundamento. E focar na mensagem do Evangelho. Na escola é do mesmo jeito, no seu trabalho é do mesmo jeito. Você está lá no seu trabalho, aí tem as invejas, tem as cobiças, né? Tem as pessoas que tentam se destruir, uns querendo crescer sobre os outros. Você vai lá, se tiver um horário de intervalo, hoje nem tem mais essas coisas no trabalho, abre sua Bíblia. Ou dá um versículo, um folheto, um versículo. Aí alguém vai perguntar alguma coisa. E aí você começa a exposição da mensagem de Deus. Isso pode trazer perseguição. Já adianto aqui, isso pode lhe trazer perseguição. E talvez alguns não gostem muito. Mas é uma forma de você viver na sociedade levando a mensagem do Senhor Jesus. Outra forma é amando as pessoas do seu local de trabalho, da universidade, servindo essas pessoas, ajudando-as no que elas precisarem. E no momento certo, fala do Evangelho. E aí você está anunciando a mensagem do Senhor para a salvação ali daqueles perdidos. Este talvez seja um dos maiores serviços da igreja toda semana. E eu sei que desta igreja toda semana tem irmãos que evangelizam. Não sei se são todos, mas eu sei que tem vários que testemunham, que pregam o Evangelho, quer seja na universidade, quer seja no trabalho, no ônibus, andando, e acabam que falam do Evangelho. Se você evangelizar uma pessoa por semana, é uma grande bênção. Se for mais de uma, a bênção é dobrada, né? É óbvio. Veja então que o corpo de Cristo ele é edificado neste aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Temos que chegar a esta unidade.
né? A maturidade vai nos ajudar a chegar a uma unidade, a todos pensarmos conforme o que a Escritura quer que pensemos, para que não tenhamos pensamentos divergentes. Por isso que cada um tem que ler a sua Bíblia em casa. E nesta unidade, no pleno conhecimento do Filho de Deus, numa perfeita humanidade, uma humanidade aperfeiçoada, à semelhança de Jesus, uma humanidade madura. A humanidade de hoje, ela é extremamente corrompida pelo seu próprio pecado. E então, quando aprendermos isso, teremos maturidade, a estatura da plenitude de Cristo. Estaremos imitando a Cristo. E aí, quando vierem os ventos de doutrina estranhos e errados, nós saberemos dizer, não, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui não é do Senhor. Não, isso aqui não agrada ao Senhor. Não pode agradar a Deus. E então, vamos estar amadurecendo cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Quando você sofrer tribulações, perseguições, dificuldades, principalmente aquelas motivadas por causa do seu zelo pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vai entender que estas perseguições, provações, são motivo de grande alegria. São motivo de grande alegria. E você não vai reclamar, como o povo de Israel lá no deserto reclamava muito. Viu grandes milagres, mas reclamava de Deus. Hoje, do mesmo jeito, nós observamos grandes milagres do Senhor nas nossas vidas. E vez por outra você pode se pegar reclamando, porque Deus não lhe deu algo que você gostaria de ter. Temos que estar sempre gratos por tudo que o Senhor faz, até pela provação. Eu sei que tem provações mais complicadas e difíceis, enfermidades, perda de entes queridos, questões financeiras e tantas outras provações. E certamente não são culpa de Deus. Vimos isso em Abacuque. São reflexos somente do nosso próprio pecado. Não um pecado específico, mas a escolha da humanidade pelo pecado. As mazelas e destruições são frutos disso, da escolha da humanidade pelo pecado. Mas o Senhor utiliza tais situações na sua determinação, antes do mundo existir, para nos capacitar, para nos formar à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E assim seremos uma humanidade perfeita, mais madura. Ainda nessa existência não, mas na ressurreição certamente sim. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, olhe a epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, nós observamos como Pedro também fala deste aperfeiçoamento, desta maturidade. Pedro também escreveu esta epístola no meio do sofrimento. Sofrimento por causa da perseguição romana. E quando você lê esta epístola, ela pode se resumir em uma expressão: sofrimento. É como o crente vai viver no meio do sofrimento. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor Jesus, depois de ter sofrido um pouco, Ele hoje está nos aperfeiçoando. Como é dito lá em Filipenses capítulo 1, o Senhor vai completar a obra que começou a fazer em nós no dia da nossa conversão. E Ele está nos aperfeiçoando. Esse aperfeiçoar, se tornar-se maduro, implica o quê? Ser firme. Firme não porque somos firmes, mas firmes pelo poder de Deus. Quem nos sustenta é o poder de Deus. Quem nos ajuda a obedecer a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá entendimento para vivermos em fidelidade, poder do Senhor. Se não fosse, não teríamos condição. Nenhum crente tem condição de obedecer à vontade do Senhor se não for pelo poder dele. Não tem como. Não tem como. O Senhor Jesus Cristo nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica, nos fundamenta. O crente maduro,
é aquele que no meio da provação, ele continua firme. Continua orando, continua lendo a palavra, continua pregando o evangelho, amando os seus irmãos, mesmo no meio da provação. Aí vocês, pastor, não dá. Realmente, não dá. É sobrenatural. É pelo poder de Deus. Por isso, quando você estiver passando por extrema dificuldade ou tribulação, ou perseguição, veja isso uma oportunidade para chegar mais perto de Deus. Uma oportunidade para amadurecer, para se aperfeiçoar, para ser fortificado e fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. Esta era a mensagem que Tiago estava passando nesses versículos. Veja que coisa diferente da mensagem da prosperidade, do hedonismo de hoje. Hoje o mundo diz, seja feliz. O importante é você ser feliz. Olhe, você trabalhe, estude muito, trabalhe muito, ganhe muito dinheiro para você ser feliz. Porque dinheiro é igual a felicidade. E até nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, acabamos caindo nesse erro. Então quer dizer que não é para trabalhar, estudar e ganhar dinheiro? Não. Você pode trabalhar, estudar e ganhar dinheiro. Entendendo que felicidade não é isso. Isso é um elemento da vida humana que nós temos que passar. Temos que estudar e ser os melhores alunos, se possível. Os melhores funcionários ou patrões, se possível. Dentro do que pudermos, para a honra e glória de Deus. E se Deus nos der dinheiro, utilizar o dinheiro de Deus da melhor forma possível, como Deus ensina na palavra dele. Mas a grande questão aqui é que tudo tem que ser para a glória do Senhor. Mesmo no meio da dificuldade e da provação. É aí que seremos testados. Essa é uma oportunidade de viver mais perto do Senhor. Veja como isso é diferente do ensino do mundo. O ensino de, se eu tiver, serei feliz. Opa, não é bem assim não. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já pensou? Óbvio que eu não vou trazer provação para a minha vida, não é isso. Mas quando vier alegria, Deus está me treinando. O Senhor está me testando. O Senhor quer me fazer amadurecer em alguma área, para alguma coisa. Obviamente para a glória dele. Certamente para ajudar meus irmãos de alguma forma. E esta provação, ela gera perseverança. Vocês lembram o tema da mensagem de Ano Novo, na passagem de ano? Lembra? Quem veio? Lembra? Faz tanto tempo, né? Mas foi sobre perseverança. Porque hoje nós não estamos perseverando muito, né? Pastor Jaime, sempre quando está aqui, ore pelo pastor Jaime, ele deve estar numa canoa lá, voltando lá de Manaus, chega amanhã, segunda-feira. Mas o pastor Jaime, quando está aqui dirigindo o culto, ele sempre pergunta, estamos na leitura lá no texto tal do calendário, né? Estamos em setembro, chegando para outubro. Quem perseverou naquela leitura? Quer dizer que quem fizer aquela leitura toda em um ano é mais santo? Claro que não, né? Óbvio que não. Mas é uma forma de lhe motivar a perseverar na leitura da palavra. É um método. Se você tiver outro, amém. O importante é que leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez no ano. Tinha uma senhora, ela era bem senhora, nossa igreja lá em Juazeiro. E ela não falava para ninguém, mas ela sempre chegava e dizia, pastor, já li 2 vezes a Bíblia. Isso no primeiro semestre. Ela era aposentada, ela tinha tempo. Então ela aproveitava para ler muito da Escritura. E ela era bem ativa, bem motivada. E ela ali, eu imagino que quando estivermos no céu com o Senhor, ou já ressurretos, o Senhor vai, eu imagino, não está na Bíblia, que o Senhor vai nos mostrar aqueles que incognitamente estavam servindo a igreja. Às vezes a gente vê o pastor aqui fazendo as coisas, outro pastor ali, ou um missionário, outro irmão, mas tem aqueles que são incógnitos, estão fazendo serviços muito mais complexos, como o da oração. Lembrando, nosso grupo de oração às 6 horas ali está firme, né? O Rony está lá, né? O Gilvan e vários irmãos aqui participam do nosso círculo de oração ali. Aí você diz, eita, né?
a mensagem foi boa. Pois é, porque os irmãos oram pelo pastor ali. Aí dá condição de ter mensagem. Entende? Então, oração é um ministério dificílimo. E aqueles que oram, eles são incógnitos. O amar o próximo, né? O estar ajudando os irmãos. Então, são ministérios complexos, mas imagino que no futuro o Senhor vai nos mostrar aqueles que realmente estão empenhados em servir ao Senhor desta forma. E veja que tudo isso nos leva a uma maturidade. O Senhor nos capacita, nos forma, nos treina através das provações. Tiago estava ensinando isto para esta igreja que estava dispersa. Tiago estava mostrando, irmãos, não reclamem. Vejam as provações como alegria, como bênção. Deus quis isso para lhe ensinar algo. O quê? Eu não sei. Você vai orar ao Senhor. Pela palavra, lendo, observando, você vai entender o que é que Deus quer para a sua vida. Por que Deus permitiu determinada provação? Talvez uma coisa que você passa seja muito difícil para mim, já para você nem tanto, ou vice-versa. A gente nunca deve comparar a provação um com o outro. O fato é que todos nós passamos por essas situações. E aí você chega e diz, pastor, ouvi, interessante, Tiago aqui, né, muito válido, mas isso aí não é real. Eu não vejo isso não. Nem vejo na minha vida. Como é que eu vou passar por um problema? Eu vou ficar alegre. A palavra que é alegre. Como? Aí se você não tem sabedoria de Deus para entender as verdades espirituais, peça. Olha o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas esse é um tema para o próximo domingo, onde nós estaremos observando que precisamos da sabedoria de Deus para compreender estas verdades. Precisamos de Deus nos instruir, abrir a nossa mente, para que, ao lermos esses textos que falam de questões complexas, como posso eu passar por provação e ficar alegre? E essa provação me gera perseverança, eu vou ficar mais perseverante na fé, e vou ter maturidade, ser completo na minha fé, mais perfeito nas obras que eu realizo para a glória de Deus. Como eu vou entender essas coisas na prática? Sabedoria de Deus. É o Senhor que nos ensina, através do seu Espírito Santo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por estarmos aqui reunidos para te adorar. Te peço, Pai amado, que o Senhor nos ajude, para que no momento da provação, como estes irmãos lá da igreja de Jerusalém estavam sendo provados, ajuda-nos a reagir em alegria, perseverança e o entendimento de que estamos amadurecendo mediante o treinamento que o Senhor tem para nós. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para compreender estas verdades espirituais. E não somente compreendê-las, mas estarmos vivendo-as na prática, demonstrando esta fé, este amor pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida, inclusive no meio das provações. Ajuda-nos, é o que te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.